Eles brigavam tanto que eu ouvia minha mãe falando: ah, você acabou com a nossa vida, e agora as nossas filhas, a nossa família. Eu falo: mas como que meu pai, aquele homem tão legal, acabou com tudo? O Espírito Santo me trouxe que eu havia matado meu pai no meu coração. Eu ouvia vozes falando: olha, se joga aí. Eu morava num apartamento, então a morte, ela sempre quis pairar sobre a nossa vida, mas a vida sempre prevaleceu. Gente, eu me lembro de ir para a igreja e falar: não sei nem por que eu tô aqui, eu não sinto nada. Você me castigou. E Emily ouviu tudo isso. Depois que esse casal foi embora, a Emily falou assim: Deus odeia a gente, porque essa menina que nem quer ter um filho, ela tá tendo o terceiro filho. E você esperou tanto, eu quero ter um irmão. E Deus deu o filho e fez o filho morrer dentro de você. Seja muito bem-vinda ao Histórias que Saram. Aqui é um espaço para você respirar fundo e se conectar com histórias reais. Histórias de cicatrizes que um dia foram dores e feridas profundas. Hoje, a minha convidada especial tem algumas histórias para compartilhar. A gente vai passar um pouquinho ali pela infância dela, depois a gente vai falar um pouquinho sobre algo que ela viveu, que você vai saber daqui a pouquinho já quem é essa convidada. E também é algo que ela viveu com a filha dela, que inclusive deu vida a esse livro Batidas de Fé. Na semana passada eu estive com o meu esposo entrevistando esse casal que tem uma história fantástica, e hoje eu estou entrevistando aqui a Cláudia, que também tem uma história fantástica, autora do livro Você Tem o Controle, Batidas de Fé, mãe, esposa, uma mulher de Deus que tem anunciado o evangelho, uma ministra da palavra, uma mulher que realmente tem feito a diferença em vários lugares que ela tem passado pelo poder de Deus capacitado ali através da vida dela. E hoje a gente vai conhecer um pouquinho de como foi para a Cláudia viver tudo que ela viveu com o marido dela, como a gente contou na semana passada, mas também um pouquinho da história de vida dela e como que ela consegue carregar essa força que tem movido realmente ela diante de tantos desafios. Como diz ela, quando eu a conheci, ela me disse algo que eu falei assim, realmente isso é real. Ela falou: amiga, de fácil na vida só veio F. É, amiga, só veio F. São muitas histórias. Verdade, muito bom estar aqui com você novamente, né? Uma amiga preciosa. Eu acho importante também dizer que esse segundo livro ele nasceu de muita insistência também. Foi, é verdade. Falei, você tem que escrever um outro livro, você tem que escrever uma história aí da Manu, que vocês viveram muitas coisas, daqui a pouco você já vai saber o que é. Ela faz parte, viu, Sim. desse filho que nasceu, é a madrinha do livro, tá? Ah, E eu acho interessante, você também me disse algo assim que mudou toda a minha percepção sobre a escrita, né? E gerou assim realmente um entendimento sobre o cumprir desse propósito, né? Um dia você me disse: Cláudia, livros libertam. E isso assim mudou a minha percepção, né? Porque antes, eu vou escrever esse livro por uma não uma obrigação, mas como um dever que eu precisava cumprir. Mas hoje eu entendo que não é um dever, é um propósito que isso. está diante de mim. E isso eu alcancei através das sentadas na mesa com você. E cada vez que eu sento com ela me Sim. dá uma missão. Exatamente, fica a lição de casa. Estamos esperando o próximo daqui a um tempinho. É, assim, eu mal escrevi o segundo. Ó, já veio o terceiro. É Aí porque essa mulher viveu tanta coisa, tem tanta história que Sara, que a gente precisa colocar isso aí eternizado em folhas, em papéis, em digitais, que hoje em dia tem os livros sim. digitais, mas precisam ser eternizados porque os nossos livros chegam onde nós muitas vezes não chegamos, né? Essa voz escrita, ela chega a lugares que a gente nem imagina. Então, que assim seja Exatamente. na sua vida também. Muito obrigado por aceitar de estar aqui comigo novamente. É uma honra te receber aqui. Seja muito bem-vinda. E eu gostaria de saber um pouquinho de quem era a Cláudia pequena. Aquela menina, Cláudia, como foi você? Na semana passada contou um pouquinho aqui que você era filha caçula, de seis irmãos, mas conta um pouquinho essa vivência sua com a sua mãe, com o seu pai, como foi a sua infância, como que você considera que foi essa sua construção de vida inicial?
Olha, Roberta, a minha infância eu tenho boas recordações, né? Eu vejo assim que diferente de muitas pessoas, eu fui muito amada, meus irmãos me receberam com alegria, né? Os antigos diziam muito isso, a rapa do tacho. Aham. Então a minha mãe me teve depois de 13 anos, né, do meu irmão mais novo. Olha. Então, realmente assim, com 38 anos, mas a minha mãe também me recebeu, mesmo sendo improvável ali aquele momento, né, da gestação, já com 38 anos, eu fui muito amada, muito bem recebida pelos meus irmãos. Eu fui uma menina muito obediente, uma menina bem menininha, assim, Hum. acho que a árvore. Só era você de menina no meio? Não, eu tenho mais duas Tá. irmãs gêmeas e três Olha meninos, aí de né? onde vem a família gemelar. Exato, tem muitos casos na família, né? E eu falo assim que na minha infância a árvore mais alta que eu subi acho que é dessa altura. Então, eu fui uma menina muito tranquila, eu ouvia muito assim, né, dos meus tios, primas. Nossa, como a Claudinha, né, que eles me chamavam Uhum, carinhosamente, é tão boazinha, é tão educada, fala baixo. Então, eu fui uma menina assim tranquila, nunca fui disciplinada pela minha mãe, assim, uhum, mas não porque minha mãe era omissa, pelo contrário, minha mãe sempre foi uma mãe muito enérgica, sabe? Me trouxe assim muito senso assim da realidade, da vida, muito cedo, mas eu louvo a Deus pela vida dela por isso, porque mesmo recebendo muitos sims, essa experiência que ela trouxe para mim assim da vida real, de olha, a vida não é fácil, a minha mãe já dizia uhum. isso, me fez superar todas essas histórias, né, que eu vivi, que a gente vai estar compartilhando aqui. Mas teve um momento da minha infância que eu tinha deixado guardado, sabe aquela caixinha preta que a gente fecha Uhum, ela uhum, e nunca quer mexer. Meu pai foi um pai assim muito amoroso, ele brincava comigo, um pai muito legal. E um dia eu tinha 6 aninhos, eu cheguei em casa da escola, minhas irmãs haviam me trazido e meu pai e minha mãe estavam discutindo. Eu uhum, morava numa casa grande, então eles estavam lá na sala, que era o primeiro cômodo da casa, e tinha aquele corredor, aquelas casas antigas que tinham os quartos uhum. ali no meio, e eu estava na cozinha, que era o último cômodo, e a minha irmã fechou aquela porta do corredor, fica aqui, não é para você ouvir porque o papai e a mamãe estão brigando. Mas eles brigavam tanto que eu ouvia minha mãe falando: "Ah, você acabou com a nossa vida, e agora as nossas filhas, a nossa família." Eu falo, mas como que meu pai, aquele homem tão legal, acabou Uhum. com tudo? E ali, depois daquela discussão que eu não conseguia entender o que estava acontecendo, a minha mãe falou: Olha, seu pai está indo embora, ele não vai morar mais nessa casa e acabou a nossa família. Eu falei: Mas como assim? Meu pai era tão legal, ele Uhum. brincava comigo. Falei: Não entendi aquilo, porque era uma família perfeita e de repente ele está indo embora. E ali, meu pai foi morar uns dias com a minha irmã, mas a minha mãe sempre foi aquela mulher assim bem conservadora, que o casamento é para sempre. E depois de já adolescente que eu entendi o que estava acontecendo naquele dia. Minhas irmãs estudavam numa outra escola que não era do bairro, pegavam um ônibus e elas viram meu pai com uma outra mulher entrando num lugar Hum. inadequado e contaram para minha mãe. E quando eu descobri aquilo, foi como assim, aquela figura do super-herói, do Uhum. pai perfeito, tinha acabado, porque eu fiquei com as frases da minha mãe: Você destruiu com a nossa família. E tudo que ele fez ali não foi só naquele dia, ele se envolveu com várias mulheres, e na época eles tinham armazém, né, que existia antes, mercearia. Então, assim, a Uhum. gente tinha uma vida financeira, assim, estável. Uhum. E menos de um mês depois desse episódio, eu vi a gente perdendo tudo. Hum. Então, ali eu via minha mãe tendo que fazer coxinha, fazia 300, 500 coxinhas para se reerguer. Eu via cobradores, né, indo na nossa casa. Então, eu entendi que aquela família feliz, maravilhosa, ela tinha acabado. Só que eu guardei aquilo. Eu respeitei meu pai, nunca falei, cobrei, joguei isso na cara dele. Só que eu me lembro que algumas noites eu orava, esse sentimento aflorava, eu lembrava daquela cena, dos gritos da minha mãe. E eu falava assim: Deus, eu sei que meu pai e minha mãe um dia vão morrer, mas por favor, leva meu pai e não leva minha mãe, não. Então, assim, eu Uhum. cresci fazendo essa oração como se eu desejasse a morte para o meu pai. Uhum. E eu não entendia isso. Então, ali com 13 anos de vida, eu comecei a trabalhar, fui para o shopping um dia, eu falei: Mamãe, eu vou arrumar um emprego, porque eu sempre fui sonhadora, aquela que Uhum. queria mais. Então, voltei empregada, passei a estudar à noite com 13 anos. Nossa. Comecei a trabalhar no shopping, né? Me dei super bem e tal, e vi que aquilo, né, me fazia feliz. E ali, com 14 anos de idade, a minha mãe descobriu uma doença crônica, né? Ela era renal crônica, passou um processo muito dolorido, assim.
na área da saúde, ela perdeu a força, a energia, tinha que fazer hemodiálise 3 vezes na semana, perdeu um rim, depois perdeu o outro, depois precisou de transplante. Eu era a única filha nesse momento em casa. Então, assim, a minha adolescência já não foi tão tranquila quanto a minha infância, que a menina que recebia tudo da mãe, aquela mãe presente, que cuidava da casa, cozinhava, cuidava das roupas, passa a estar doente. Então, eu me vejo de um dia para o outro tendo que lavar roupa, tendo que limpar a casa, ajudar no almoço, ir ao médico com a minha mãe, que meu pai ainda era comerciante, então não podia parar, não podia fechar, era o sustento da nossa casa, minhas irmãs trabalhando, então eu era aquela que dava aquele apoio ali, com 14 anos eu vi o mundo ali sob minha responsabilidade. Então isso foi um peso assim que eu carreguei até um dia que eu conheci Jesus, eu tinha 22 anos, eu estava no encontro de vida vitoriosa, né, de cura, libertação, que leva você lá para restaurar suas emoções, né, as questões espirituais. E ali eu vi um testemunho de uma moça que ela tinha chegado em casa, gente, olha isso. E ela entrou pelo corredor lateral da casa e ela ouviu a mãe num gesto de amor ali com alguém. Até então aquilo já foi pesado. Ela tinha também 14 anos. Mas quando ela entra na casa, a mãe estava com o melhor amigo do irmão de 18 anos. E aí ela conta isso, só que eu falo, o que isso tem a ver com a minha história? Só que aí ela conta que ela matou a mãe dela no coração dela. E a hora que ela fala que ela matou a mãe dela no coração dela, o Espírito Santo me trouxe que eu havia matado meu pai no meu coração. Por isso aquela oração que você fazia. Exatamente. Imagina, olha o tempo para eu entender isso, Roberta. Quantos anos, né? Desde os 7, 8 anos até os 22, essa oração permanecia no meu coração. E quando essa moça começou a falar isso, rapidamente o Espírito Santo falou assim: você também tem matado o seu pai no seu coração. Eu, não é verdade. Você também tem matado o seu pai no seu coração. E essa moça conta que a mãe dela continuou viva, mas ela matou a mãe dela nos relacionamentos, na vida dela. Então, quando alguém perguntava, e a sua mãe? Morreu. Só que a mãe dela estava viva. E um dia ela conhece o atual marido numa balada ali, mas esse rapaz, um cara que já tinha tido uma experiência com Deus, ele começa a falar para ela, a Bíblia diz que você deve honrar pai e mãe. Ela falou, não, mas a minha mãe é isso, a minha mãe é isso. Aí ele falava, eu vou repetir para você, pai e mãe. E todos os discursos que ela fazia para esse namorado, na época, depois o marido, eram os discursos que eu tinha para mim mesma. Olha, a similaridade dos sentimentos e da fala. O Espírito Santo sabe onde pegar. Sabe, algo assim que eu nunca havia compartilhado com ninguém. E ali, no meio, um encontro super grande, tinha mais de 200 pessoas ali. Eu vou até o pastor, que era responsável por esse encontro, e falo, pastor, eu preciso ir para casa. E é um encontro que você precisava ficar ali 2 dias. Ele, não, mas você não pode sair e tal, a gente está no meio de uma... Não, pastor, eu preciso ir para casa. Mas o que você quer fazer? E eu conto para ele, começo a chorar. Chego a passar tão mal que eu vomitei. Olha o peso das emoções, né? Sim. E ali ele fala, tá bom, mas você vai e volta. E eu chego na casa do meu pai. A minha mãe, nesse momento, já tinha falecido. E meu pai estava deitado na sala. Depois do almoço, ele deitava. E eu chego e falo assim, papai, eu preciso que o senhor me perdoe. Ele, perdoar por quê? Você é uma filha maravilhosa. Porque eu nunca tinha respondido, eu nunca tinha falado nada. Eu, papai, eu preciso ouvir que o senhor me perdoe. E ele, filha, mas o quê? E aí ele começa a chorar, aquele mesmo espírito paira naquela sala. E ele fala assim, mas você me perdoa também? Um italiano que nunca nem pedia desculpa, Olha. é movido a pedir perdão também. E nesse momento eu me lembro de uma frase que diz que não há nada que amor e serviço não quebre e o perdão não restaure. Olha, que lindo. Né? Então ali nós nos abraçamos e eu me senti assim que o meu coração, até aquele momento, ele tinha um lado que pulsava ali perfeito e outro lado que ele era destruído, que ele não batia conforme deveria bater. Mas naquele momento, depois dessa restauração do perdão, eu vejo meu coração batendo os dois lados no mesmo ritmo, porque o perdão ele sara, ele restaura. E a paternidade terrena influencia muito a nossa relação com o próprio Deus.
Então, olha como que o Senhor te levou no cerne para poder tratar essa parte, para que você pudesse também conhecer Deus de uma maneira mais intensa, mais profunda, porque você estava ali naquele início da sua trajetória. Sim, Então, já conhecendo o Deus como ele é, o Deus que é pai, o Deus que é se importa, o amoroso. Deus que ama, que corrige, porque também o pai corrige o filho que ama, Sim, mas quando a gente tem essa visão terrena errada, a gente sempre vai achar que o Senhor está preferindo outras pessoas e sim, que está sempre deixando a gente de lado, enfim, várias questões que a gente acaba levando, né? sim. Claro, então no fim eu não entendi direito se os seus pais eles realmente se separaram ou não. Teve aquela briga que ali dentro de você deu a entender que já não existia mais um casal, que o seu pai tinha destruído a família de vocês, mas no fim eles chegaram a ter um divórcio ou não? Como que foi isso? Então, ali naquele momento, eles ficaram alguns dias separados, acho que foram 2 semanas, mas a minha mãe, sendo uma mulher muito submissa, conservadora, das antigas, né, que casamento é para sempre, ela decidiu perdoá-lo Uhum. e ele voltou para nossa casa. Só que ali acontecia um episódio assim mais constrangedor. Cada casa que nós moramos, depois dessa casa, perdeu tudo. Perdeu armazém, perdeu mercearia, começaram a vida do zero. A minha mãe foi ali o alicerce, né, para esse recomeço. Mas ali em cada rua que a gente morava, numa casa diferente, eu sabia que uma daquelas vizinhas tinham tido um caso com meu pai. Então eu fui crescendo. Então ele continuou com esse comportamento ou Não, não? As era coisas do do foram surgindo. passado, exatamente. Foi trazendo à Uhum, tona, foi sendo revelado tudo isso. Então eu falava, nossa, né, meu pai, aquele homem perfeito, maravilhoso, de repente eu passo a descobrir que ele fazia tantas coisas erradas, não uhum, era o mesmo homem que brincava uhum, comigo, o pai, o super-herói, né? Mas ali eu fui tocando a minha vida, minha mãe relevou, ela sempre falava: olha, quando a gente perdoa, a gente esquece, então eu uhum, vou perdoar. Mas eu me lembro que tinha uma das pessoas que ela falou assim: nossa, mas essa aí é difícil, porque aí foi uma história mais longa, a pessoa acabava falando com a minha mãe, assim, fazendo uhum, provocações, e superficialmente ali eu pegava uma coisa dali, outra daqui. Então, assim, eu nunca desrespeitei meu pai, nunca joguei uhum, isso na cara dele, mas dentro de mim, até aquele momento do perdão, eu uhum, trazia essas marcas. Eu falava, nossa, eu não gosto do meu pai. Ai, Deus, uhum, se alguém tiver que morra meu pai. Né? Então, assim, olha que pesado. Eu falava, gente, como uhum, que alguém tão bondosa é uhum. capaz, né, de desejar a morte para a pessoa, para o seu próprio pai? Olha o que a dor Talvez gera. você quisesse matar aquela ideia de pai que surgiu. Exatamente. Tipo, esse pai eu não quero, então esse Sim, pai eu quero que morra, né? E o evangelho é isso, né? sim. É o morrer para si, para que Cristo viva. Mas o seu pai chegou a ter um encontro com o Senhor, houve uma mudança, você percebeu tudo isso, a sua Sim, casa foi alcançada pelo Senhor. Você foi a primeira que foi. se converteu, você foi essa que puxou a fila. Foi, e foi assim para mim um momento muito difícil, porque eu vinha de uma família muito conservadora, né? Católica, mas que não ia, né, na Uhum, igreja ali, mas que não, é a única religião. E eu me lembro, foi tão assim intencional a forma que nós nos convertemos e tão assim inusitada, porque na época nós éramos empresários e nós entramos no Banco do Brasil para fazer um empréstimo para uma negociação, imagina só. E esse gerente do Banco do Brasil conseguiu essa negociação para a gente em 30 minutos, uma negociação que a gente já estava tentando há uma semana em outros bancos. E aí, quando ele consegue a negociação e a gente ia ganhar um bom dinheiro com esse trâmite dessa negociação, meu marido, na época, também não era, né, convertido, ele fala assim: pede o que você quiser que eu vou dar para você, porque a gente ia ganhar um dinheirão. uhum. E assim, muito humilde, meu marido, naquele momento, né? Achando que o cara ia pedir, sei lá, uma viagem, um relógio, não sei, nem sei por que ele falou isso. Aliás, eu sei, né? Fazia parte do plano de Deus para nossa conversão. E ali esse gerente do banco falou assim: ah, eu quero uma coisa de vocês, eu tenho um convite, vai na minha casa uma terça-feira. Mas não falou o que era. E meu marido era um homem muito reservado, aquela pessoa que deu muito certo na vida, com muito dinheiro, mas tinha se tornado um homem arrogante. E Uhum, ali ele não gostava de ir na casa de ninguém. E como a gente ia no banco pelo menos uma vez por semana, esse dia ele falou: tô te esperando, tô te esperando. uhum. Aí chegou um dia que nós fomos na casa dele e aí era uma célula. E o mais interessante é que nós não conhecíamos aquelas pessoas que estavam ali, mas elas já nos conheciam. E no Olha. final da célula eles falam assim: hoje é um dia de muita gratidão, porque nós estamos orando
por vocês há mais de um mês. E hoje o Senhor ouviu nossa oração e vocês estão aqui. Cláudia e Alexandre, Emily, eu tinha minha filhinha, né, com um aninho naquela época. E eles falam, vocês são muito bem-vindos. E aquele chamar pelo nome trouxe assim um resgate na nossa identidade e na nossa vida em comunhão. Aquelas pessoas nos conheciam, porque Deus ele nos conhece e nos chama pelo nome. Então, ali a gente começa a frequentar essa célula, passa 3 meses, nós estamos na igreja. Meu marido, a primeira vez que ele vai para essa igreja, ele fala assim, Clau, essa é a igreja da minha vida. Você tá louco? Por quê? Eu pensava na restrição que meu pai tinha sobre evangélicos e que meu pai ia me deserdar daquele pouco que a gente tinha, porque eu tinha mudado a minha fé. Mas o Senhor usou, né, essa conversão nossa para trazer toda a nossa família. Rapidamente a minha irmã se converteu, depois a minha outra irmã já tinha uma experiência, mas nunca tinha frequentado, não tinha se batizado, as duas passam a se batizar, meus cunhados também, e aí nós trouxemos toda a nossa família para Jesus. E meu pai, ali no momento final da vida dele, com Alzheimer, diabetes, mas alguns momentos antes dele perder a consciência, nosso pastor esteve com ele, o meu esposo fez a oração da fé. Então eu creio que aquele versículo se cumpriu na nossa vida. Tu e tua casa será salva. Que bênção, você foi esse instrumento aí, né? Voltando um pouquinho lá para a história da sua mãe, você disse que ela ficou doente quando você tinha 14 anos de idade, você teve até uma adolescência um pouco já de responsabilidades ali, tanto como trabalhar fora para poder trazer um pouco ali de sustento para você, mas também de ter essa responsabilidade de cuidar da casa, fazer as coisas que você não estava tão habituada a fazer. Como foi essa jornada até realmente a despedida da sua mãe? Você comentou que a sua mãe faleceu agora há pouco em relação quando você trouxe a questão do seu pai. Essa despedida, esse momento, como que foi isso para você? Foi um momento bem difícil. O processo dela, né, como renal crônica ali, era um pouco mais grave do que as pessoas que têm essa enfermidade, porque ela tinha uma doença, ela chegou a fazer o transplante e o próprio organismo que matou, digamos assim, esse rim, porque geralmente é o rim que rejeita o organismo. O organismo dela matou, eliminou esse rim dela. Então ali ela precisou passar por um segundo transplante e ela tinha assim muitos sintomas graves, assim, ela ficava fraca, ela não conseguia levantar, ficava com palidez, não podia se alimentar direito. Então assim, foi um período de quase 10 anos ali, e eu como única filha em casa, acompanhava a maior parte do tempo ali ela, né, nos hospitais. Nesse momento eu já trabalhava, estudava, já tinha começado a faculdade no momento que ela ficou mais grave, e logo eu iria casar. E aqui um momento muito importante, né, que algumas vezes a gente ouve essa frase, que o amor mais parecido, né, com o amor de Deus é o amor de uma mãe. E eu vivi essa experiência, em um momento que ela ficou muito mal, perdeu todas as veias, não tinha mais recursos para fazer hemodiálise, as fístulas, ela tinha pelo corpo inteiro, as veias dela estavam fracas, e ali o médico falou, olha, só um segundo transplante. E nesse momento eu ia casar, estava o casamento marcado, buffet pago, igreja, vestido, tudo, porque eu era a única filha que faltava para casar. E eu me lembro que eu cheguei, né, nesse dia, depois que eu voltei do médico, e falei pro meu noivo na época, né, meu atual marido hoje, Ale, eu acho que é melhor a gente não casar, porque como que eu vou deixar minha mãe nesse estado? Sou a única filha, meu pai trabalhando, tal, não dá. E num quarto do lado ao quarto que a minha mãe estava, e ela ouviu a conversa, ela deixou o Alexandre embora. Quando o Alexandre vai embora, já era tarde da noite, ela me chama, filha, vem aqui. Eu sento na beira da cama, ela fraca ali, ela fala, você me ama? Eu falei, mamãe, sim. Você me ama mesmo? Eu, mamãe, lógico que eu te amo. E aí ela fala, se você me ama mesmo, então você vai casar. Porque eu já vivi a minha vida. Eu já criei vocês, eu já cumpri a minha missão. Só que eu só vou descansar se eu estiver casada. Imagina eu morrer e saber que você ficou aqui na metade do caminho. Agora, se eu morrer com você casada, eu vou em paz. Então, você não vai desmarcar o seu casamento e fica tranquila, porque eu vou estar nele. Então, ali eu falei, meu Deus, imagina, ela precisava muito mais de mim do que eu dela naquele momento. Vamos pensar assim, né? Mas ela se doa
né? Ela fala, filha, casa, porque esse é meu propósito. E eu me lembro que ela entra no meu casamento, fraca, debilitada. A gente, mamãe, quer uma cadeira de rodas, quer uma bengala? Não, eu vou entrar andando. Ela se esforça, ela se move para cumprir aquele propósito. E um ano depois, né, do meu casamento, ela vem a falecer. E ali vem o pior momento da minha vida. Eu tive uma depressão seríssima, síndrome do pânico. Eu ouvia vozes falando, olha, se joga aí. Eu morava no apartamento, eu fiquei um mês sem falar, eu não falava nada, não tomava banho, não comia. Já casada, já. Casada, meu marido segurando toda essa onda, ele tendo que trabalhar, minhas irmãs revezando, tomava N medicações, mas assim, o meu desejo era morrer. E todos os dias à noite eu chegava em casa, do trabalho, da faculdade, eu ligava para ela. E depois que ela morreu, eu continuava pegando o telefone, ligando, mas ninguém atendia. Então, assim, realmente me deu uma síndrome do pânico, assim, terrível. Foi um momento muito, muito difícil, a ponto do meu marido me levar numa psiquiatra. Ela falou, Alexandre, só internando ela. Só que ela era amiga do meu marido que trabalhava com médicos, e ela falou assim, olha, eu vou internar ela num hospital normal, para eu medicar, para tentar reverter tudo isso. E só que ela vai ficar ali com medicamentos assim de alguém que está com surto Psicótico. Exatamente. Então, olha o ponto. A perda da minha mãe foi assim E foi terrível para mim. imediato isso, Clau? Ou você já começou a sentir que durante a fase da adolescência, que você já teve que assumir essas responsabilidades e na iminência, talvez, de uma despedida, tinha essas conversas, vamos dizer assim, tipo, que sua mãe poderia morrer a qualquer momento, ela falava, ela deixava algumas instruções, ou você sentia que em alguns momentos na sua adolescência pairava esse medo na casa e talvez ali foi a constatação de, sabe, quando você vai segurando, segurando, segurando e agora eu posso me entregar? Talvez essa depressão tenha sido isso, essa Sim. jornada, ou você sente que foi exatamente somente pelo desligamento, pela perda Não, mesmo? foi a jornada. E a minha mãe era aquela mãe assim presente, amorosa. Foi uma perda assim muito grande porque ela era minha amiga. Então assim, cada vez que ela piorava ali, vinha esse medo. Nossa, eu vou perder a minha mãe. E vinha também aquela oração que eu fazia. Por que que você não está me respondendo? Porque até então eu não era convertida, eu não conhecia Sim. verdadeiramente o Deus de andar com ele. Eu conhecia de ouvir falar. Então era um peso assim muito grande e eu tive muitas responsabilidades precoces. Então com 18 anos eu era gerente de uma rede de lojas de semijoias, atendia 200 representantes, imagina, 18 anos. Aí passou 2 anos, eu recebi um convite para gerenciar uma empresa de medicamentos, responder toda a área comercial daquela empresa. E medicamentos é algo super complexo. Fazendo faculdade, se preparando para o casamento e a minha mãe doente. Então, assim, Muita pressão emocional. exatamente, eu não respeitei as etapas, foi tudo muito precoce. Então, eu tive úlcera com 20 anos, imagina, uma Talvez úlcera até um hemorrágica. burnout que antigamente não tinha nome, mas com Com certeza. certeza, com certeza. E ali o peso, né? Nós contamos aqui no episódio anterior, né? O milagre do meu marido. Mas eu já tinha, e o peso da responsabilidade da vida sobre as minhas mãos. Mas Deus já tinha colocado um peso muito grande. O segundo transplante que a minha mãe foi fazer, eu fui buscar o rim dela. Meu Deus, olha que Imagina, numa cidade. responsabilidade. Então, imagina, era a vida dela. E Ali. foi nessa cirurgia que ela faleceu. Então, imagina o que gerou isso dentro de mim, né? Nossa, eu corri, eu carreguei a vida dela e chegou ali e acabou. E aí, um outro fator muito pesado, assim, que nós vivemos foi o quê? Quando a minha mãe falece, os médicos vêm, estava minha irmã, uma das minhas irmãs, e meu pai. E o médico vem na nossa direção e foi uma equipe médica maravilhosa. Eles receberam a nossa família com muito amor, cuidado. A minha mãe só elogiava eles. Então, nós somos muito privilegiados do cuidado que a minha mãe recebeu nesse quase 10 anos ali de enfermidade. E ali esse médico chega, a minha irmã já começa a chorar em desespero, porque ela viu a cara dele. Meu pai chorando e eu que era sensível,
estava fraca, eu fiquei forte naquele momento. Então, eu abracei esse médico e falei, doutor, se a minha mãe tivesse sobrevivido, sem ele falar nada, só o olhar dele já transpareceu que ela tinha morrido. Se a minha mãe tivesse sobrevivido, o que ela gostaria que eu fizesse era te dar um abraço e dizer muito obrigado por tudo que vocês fizeram por ela. Então, eu não quero chorar ainda, mas eu quero agradecer, porque eu sei que vocês fizeram o melhor pela vida dela. E ali, esse médico começa a chorar, abraça todo mundo. Então, foi uma cena muito forte. Só que aí, fomos chamados para identificar o corpo, né? Depois que morre, tem que ter alguém ali da família para identificar quem foi essa pessoa que foi ver a minha mãe morta. A Cláudia. E foi essa cena, porque foi como se eu tivesse dado a sentença. Será que ela estava morta mesmo? Porque ela tinha acabado de morrer, fazia 30 minutos. Então, eu me lembro de relar nela e ela nem tá totalmente fria ainda. Parecia que ela estava dormindo. Então, eu fiquei com aquela cena. Ela vai acordar. Só que eu assinei que ela estava morta. E agora? Então, eu não acreditava. E ali no velório foi aquele desespero da... Ela morreu mesmo, mas será que ela morreu? Então, foi uma dor, assim, imensa. Quando eu cheguei a primeira vez na casa dela, né? Depois que ela tinha morrido, eu tive que ir embora rapidamente, porque eu não conseguia suportar aquela casa sem a presença dela. Então, foi muito, muito difícil. A ponto, assim, meu marido, as minhas irmãs falam, eu desmaiava no meio da rua, às vezes que eles tentavam me tirar de casa. Quando eu estava no banheiro, eu desmaiava. Então, eu fiquei, assim, muito mal. Mas olha só a sementinha lançada. Eu morava num bloco, assim, de apartamentos e uma vizinha, amiga da minha irmã, já falou assim, Cláudia, eu vim aqui trazer um CD para você. Estava eu nessa tarde com uma amiga da minha irmã cuidando de mim para o meu marido trabalhar. E eu falei, nem gosto de CD. Pensei, eu não falava nada, eu ficava mudo o tempo todo. Isso levou uns 60 dias de silêncio Você total. ainda não tinha filha? A Emily Não ainda... tinha, não tinha recém-casado, 1 aninho de casado. E ali ela me deu um CD. E essa amiga colocava esse CD. E esse CD falava que Deus os ama, que Ele é pai, várias músicas aleatórias. E ali, meu marido me levando em vários médicos, tentando, tomando medicações caríssimas e nada revertia. E eu ouvi essa voz, pula, acaba com isso, você vai encontrar sua mãe. Olha como é sério. E sim. várias vezes eu levantei, sentei na cama e o meu desejo era pular, mas era uma voz falando Sim. pula e outra voz falando fica, né? E essa voz prevaleceu, glória a Deus por isso. E ali num dia, essa minha amiga que estava na minha casa, amiga da minha irmã, cuidando de mim, ela chamou a gente para ir no encontro carismático que acontecia em Londrina, tal, uma pessoa assim muito usada por Deus, e eu chego naquele encontro, 7 horas da manhã, mais de 400 pessoas, imagina. E essa mulher, ela estava no meio da oração, ela fala assim, chegou uma pessoa aqui que ela perdeu a mãe, e todos os dias, desde que a mãe dela morreu, ela deseja morrer para se encontrar com a sua mãe. Mas Deus está falando para você, vem aqui na frente, porque hoje Ele devolve a sua vida. Isso eu já tinha ficado internada, não tinha resolvido. E aí, eu esperando alguém ir, nem pensei que é comigo. E ela repetiu pelo menos 7 vezes, olha isso. E no meio de 400 pessoas, a única pessoa que foi lá na frente foi eu. Realmente foi endereçado. Foi. E ali foi... Fui restaurada. Eu recebi o amor do Pai, o consolo. Você já era cristã? Não, você... não era tá. ainda. Eu fui ali de paraquedas. Você porque... já tinha tido aquela experiência? Não tinha tá. ainda. Entendi. Essa experiência do meu pai foi um ano depois desse momento. E ali começaram a cantar e cantou uma música que eu nunca vou me esquecer, que é qual é a chave, qual é o segredo que abre a porta do seu coração. Deixa eu entrar. E ali foi como se eu tivesse entregue aquela chave para o Senhor, daquelas dores, aquelas feridas que estavam trancadas lá no íntimo da minha alma, aquela dor que ninguém entendia. Existia a perda, mas por que ela está sofrendo tanto assim? Né? Minhas irmãs estavam sofrendo, meu pai estava sofrendo, mas por que acarretou tudo aquilo em mim? E naquele momento de muito choro, eu fui sendo acolhida pelo pai. Foi como se ele tivesse me colocado no colo dele, falando, eu estou recebendo a tua dor. Você está deixando ela aqui agora. Você está sendo curada e restaurada pelo amor do Pai.
E ali passaram-se um mês, eu voltei a trabalhar, eu estava afastada nesse Você estava momento. tomando medicamentos ainda, continuou Aí tomando. tomei só mais um mês, aí o médico foi vendo que eu estava evoluindo, foi fazendo o desmame, né? Aham. E passaram-se 90 dias, eu já estava assim bem, né? Sofria, ainda sentia Sim. saudade, mas falando, trabalhando. Voltei na faculdade, um outro momento muito importante, eu era o último ano da faculdade, fazendo TCC. Os professores me ajudaram, meu marido fazia a tarefa, ele levava para mim, falava, vê se está certo, se você concorda. Trabalhos, então assim, eu falo que o meu diploma da faculdade, ele não é meu. Meu marido, ele conseguiu fazer com que mesmo naquele momento onde eu não tinha estrutura nenhuma, ele intermediava com amigos, com os professores, com a faculdade. E eu me lembro que quando eu terminei, né, eu fiz o TCC, me formei, eu falei, olha, esse TCC não é meu, esse diploma não é meu. Esse mérito, com certeza eu compartilho, né, com meu marido, com os amigos que estavam ali, com aquela faculdade que foi tão solista naquele momento de dor. Então, é aquilo, Deus, ele é especialista, né, em Sim. extrair coisas boas de situações ruins, É. né? Até hoje eu sou grata a ele por num momento tão difícil daquele eu conseguir ainda me formar, porque eu tive pessoas ali lutando quando eu Sim. não tinha forças para lutar, né? A sua história, eu acho que ela fala muito isso, de pessoas, né, Clau? Porque a gente ouviu no episódio passado, a gente falou muito sobre a força que você precisou ter quando o Alexandre precisou, quando ele ficou doente, quando ele teve aquela cirurgia, passou pelo milagre de Sim. renascer praticamente. E olha que engraçado, né? Porque antes ele também já havia semeado isso na sua Já. vida, porque isso é casamento. Sim. Hoje em dia tem se perdido um pouco essa coisa de estar na doença, na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. Sim. Parece que quando chega essa parte, tipo assim, agora tá com muito problema aqui, agora tá com muita dificuldade, eu Sim. não vou conseguir segurar essa corda, não. Então vocês são um exemplo de que realmente, claro, que aqui a gente não tá falando um casamento margarina, um casamento tudo Sim. perfeito, mas no sentido da resiliência do que é o casamento, de um segurar a corda e as pontas quando o outro realmente não está conseguindo. Então, ele também investiu essas sementes na sua vida de Sim. apoio. Ele Puxa, me que lindo. carregou e eu me Exatamente. lembro que, né, do episódio anterior que nós falamos sobre isso. Nossa, mas por que que você resistiu? Por que que você perseverou tanto, né? Os médicos desenganando ele e tal. Mas em vários momentos eu me lembrava de tudo que ele tinha feito por mim. Você tinha E memórias. tanto que ele fez pela minha mãe. Uhum, Então, assim, eu me sentia no dever. O mínimo que eu poderia fazer era fazer o que ele já tinha feito uhum, por mim ou o que ele faria se eu estivesse naquela situação. E essa questão que você falou, né, da saúde, na doença, na alegria, na uhum, tristeza, até que a morte o separe. uhum, Isso para mim, eu acho que não é só um voto. Porque às vezes as uhum, pessoas falam ali na emoção do momento. Não, é um juramento que você uhum, faz diante dos homens, uhum. mas principalmente diante de Sim. Deus. Então eu penso assim, a minha palavra ela vale. Eu fiz Uhum, um juramento. sim. Não é por ele, é por Uhum, mim, é o caráter que eu carrego, é o poder da minha palavra, é a minha identidade de sim. cumprir aquilo que eu declarei. Sim. E hoje, infelizmente, as pessoas, por tão menos, né, Uhum, elas param no meio do caminho. exato. E eu sempre penso, sabe, Roberta, que a família é o que nós temos de mais Sim. precioso. É o nosso maior tesouro, não é o carro, não é a viagem que você vai Uhum. fazer. Não, a nossa família é a nossa herança. É. Né? É isso que eu carrego e falo, olha, até que a morte nos separe. E Então, se ambos pensam assim, aí faz dar certo. faz. Porque às vezes só tem um lado que pensa assim também, ou o Uhum. homem ou a mulher, e só aquele lado luta, só aquele lado busca Sim, uma mudança, ou a intenção de continuar aquele casamento, e o outro lado pensa, eu sou assim e tal, e não. E quando ambos sim. pensam dessa forma, vamos juntos trabalhar para que realmente a gente vá até que a morte nos separe, até a Exatamente. eternidade, e a gente permite que o Senhor faça milagres também no casamento. Com Uau, certeza. que parte! Essa parte eu não conhecia, essa parte tão profunda assim dessa questão da depressão e tudo mais, porque eu Sim, acredito que a sua identidade também estava até atrelada também a esse servir a sua mãe, sim, a essa entrega, é como que se e agora eu não tenho mais aquele pedaço, como você falou, olha que sim, vazio que fica. Eu chegava da faculdade, eu ligava para minha mãe. Então, são muitas perdas que a gente vive dentro dessa coisa de uma morte, não só a perda da pessoa, mas de toda sim, uma rotina, de tudo que aquela pessoa representava, energia.
que a nossa estava conectada com a dela, então é todo um desprendimento que é um processo, né? Sim. E aí passou um pouquinho depois, vamos agora já para Emily, quando a Emily, você engravidou da Emily, e aí depois a gente já conhece um pouquinho a história do Alexandre e das meninas, para a gente falar um pouquinho da história da Manu, das Sim. gêmeas, né? E um pouquinho do que traz o Batidas de Fé. Sim, aí eu decidi que eu precisava gerar, né? Falei, eu quero tanto um filho. Demorou quase 4 anos para Emily vir, né? Isso gerava frustração, tristeza, porque daí a gente já tinha viajado, já tinha curtido o casamento e nós queríamos muito essa gestação e não vinha. Aí ela veio num momento inusitado, tudo na nossa vida é inusitado e intenso. Eu tinha recebido uma promoção dessa empresa que eu era gestora comercial de assumir uma filial. E ali era em outra cidade. Eu e o Alexandre mudamos. Imagina o chefe dessa empresa me promoveu, todo mundo queria essa vaga e a vaga era minha. Eu cheguei nessa empresa, passou um mês, eu falei, nossa, acho que eu tô grávida. Aí fiz o teste, depois de 3 anos e meio estava grávida. Olha. Um mês de promoção. Falei, ai, meu Deus, meu chefe vai me matar. E agora? E ali, para piorar um pouquinho, a história ficar mais trágica, né? Mais animada, intensa. mais emocionante. Eu tive descolamento de placenta. Aí precisei de repouso absoluto. Eu fiquei 7 meses deitada numa cama. Não podia nem fazer xixi direito, tinha que beber menos água, porque era um descolamento assim gravíssimo. Cada ultrassom, então a morte, ela sempre quis pairar sobre a nossa vida, mas a vida sempre prevaleceu. Glória a Deus. E ali, cada consulta com o médico, ela olha, ela pode nascer com 4 meses, com 5 meses. Se ela nascer agora, ela não vai sobreviver. Você não pode levantar. Você toma banho um dia sim, um dia não. E com sangramento contínuo, tomava várias medicações e nada fazia essa placenta restabelecer. Mas eu fui bem disciplinada, gente, sem celular, imagina. Não tinha um computador ali para ficar e o meu marido saía para trabalhar, eu ficava sozinha, praticamente todos os dias ali entediada. Aí a vaga ali de emprego, o cargo, a promoção tinha deixado porque precisei fazer, né, repouso absoluto. Essa empresa me apoiou, mas era aquela coisa, né? Troquei a profissão, né, a carreira, uau, pela gestação. Então Deus sempre colocou essas escolhas assim diante de nós. E ali, graças a Deus, a Emily nasceu, ficou bem. Aí estávamos assim, quando a Emily nasce, eu vi que a cura completa chegou, entendeu, na minha vida, porque eu tinha realmente enterrado aí aquele luto da minha mãe, aquele sentimento de tristeza, aquelas faíscas que ainda permeavam na minha vida, elas tinham sido sanadas pelo nascimento da Emily. Então foi maravilhoso, né? Então a sua maternidade curou a dor e a ferida da perda da relação com a sua mãe, com essa relação terrena. Olha que quando você passou a exercer aquilo que você recebeu e aprendeu da sua mãe, aí é onde essa ferida se fecha totalmente. Olha que processo. A maternidade cura, né? Exatamente. Ela restaura a vida, gente, a vida, né? E ali foi maravilhoso. A Emily, uma criança linda, educadíssima, sabe? Só eu falo para ela, Emily, eu não tenho lembranças ruins de você. Você foi um bebê bem maravilhoso. parecida com você, que você diz que você Nossa, também era obediente, que você era obediente, que você era quietinho, que todo mundo te elogiava. Então, É verdade. muito parecida Olha, eu também. nunca tinha pensado Olha, nisso. tá vendo? É bom ter as amigas terapeutas, elas restauram a nossa identidade. É verdade. E ali, a Emily tinha 2 aninhos, nós falamos, precisamos ter um outro bebezinho. E começamos a tentar. Passaram-se 6 anos e o bebezinho não vinha. Aí um dia eu estava num congresso de mulheres, pastoras, líderes da nossa igreja, e eu acordei e falei, nossa, eu tô grávida. E falei com a pastora, e a pastora falou, compra um teste. E ali eu descobri que eu estava grávida. Olha. E comemoramos, celebramos, chegamos, né, em casa, era em outra cidade, no aeroporto, com a camiseta, aquelas coisas lindas ali. Só que essa gestação durou 3 meses. E quando o bebezinho não evoluiu, eu tive que ficar 1 mês para ver se ele ia evoluir ou não. Então, eu não sabia se o bebezinho estava vivo ou já a qualquer momento ele iria morrer dentro de mim. Olha que situação de novo. Morte e vida. E quando o coraçãozinho do bebê para, né? E eu precisei fazer curetagem. E ali eu tive uma barreira com Deus. Ali foi como se Deus não existisse.
Ele não me amava e ele estava pesando a mão dele sobre a minha vida de novo. Só que aqui, algo muito importante, Roberta, eu perdi minha mãe e sofri. Eu perdi outras coisas, né? Que não compartilhei, mas a gente perdeu também, teve uma perda financeira muito grande, né? Foi uma dor também, porque a perda financeira, ela destrói sonhos, né? Ela rouba o teu conforto, leva outras coisas de você. Toda dor tem seu sentido ali. E nesse momento eu perdi a presença de Deus, não porque ele tinha me abandonado, mas eu decidi que ele não faria mais parte da minha vida. A conexão, talvez. Exatamente. Eu me lembro de ir para a igreja e falar, não sei nem por que eu tô aqui, eu não sinto nada. Você me castigou. Entendi. Por que você me deu o filho para levar? E uma das coisas que acarretou muito essa dor foi um dia que a Emily, a gente tinha uma célula em casa e tinha uma das pessoas que participava na célula, tinha 2 filhas. E era uma pessoa mais carente e tal. E ela engravidou de novo e ela não queria. Ela foi em casa e falou, por que eu tô grávida? Eu não quero esse bebê. O antagônico ali. Imagina. E a Emily ouviu tudo isso. Depois que esse casal foi embora, a Emily falou assim, Deus odeia a gente. Porque essa menina que nem quer ter um filho, ela tá tendo o 3º filho. E você esperou tanto, eu quero ter um irmão. E Deus deu o filho e fez o filho morrer dentro de você. Olha que pesado. É a visão que ela teve naquele momento, e a aquilo interpretação. eu trouxe para mim. Além de você, Deus, estar fazendo eu sofrer, olha o que você está gerando na minha filha. Por que você fez isso? As pastoras oraram, todo mundo celebrou. Sabe aquela gestação? Uau, milagre, ela conseguiu. E 1 mês depois o bebezinho morre. Então, só que ali um dia, dentro da igreja, naquela briga, naquele conflito, o Espírito me visita. E eu sinto que se eu perdesse a presença de Deus, aí eu tinha perdido tudo. Exato. E eu começo a chorar, me arrepender e novamente eu sou abastecida, preenchida. Eu recebo a presença do Senhor de volta na minha vida. E aquilo ali começa uma nova história. Eu entrego as minhas dores de novo no altar do Senhor. Eu falo, tá bom, Senhor, eu já perdi minha mãe, eu perdi o bebezinho, mas eu não posso te perder. Porque se eu perder a sua presença, eu perco tudo. E passaram 6 meses da perda desse bebê. E aí o médico me disse, Cláudia, se você não engravidar em 6 meses, você vai ter que fazer uma fertilização humana, outra coisa. Porque eu não tinha nenhum problema, mas eu não engravidava. E decidi, se tiver que fazer, eu vou fazer. Eu volto para o médico. E aí ele pede vários exames e no dia seguinte eu acordo e falo, eu tô grávida. E aquela voz fica, eu tô grávida, eu tô grávida, eu tô grávida. Acho que eu tô maluca. Eu ligo pra nossa pastora, falo, pastora, eu tô pensando que eu tô grávida, tô grávida. Eu vou, Cláudia, não comenta com ninguém. Faz o teste. E vem aqui para casa. Aí fiz o teste, horas depois ficou pronto. Eu pego esse teste, ligo para ela. Pastor, eu tô grávida, mas eu tô muito grávida. Ou eu tô grávida de gêmeos, porque o beta vai lá em cima, né? Da gestação gemelar. Ou eu tô de 4 meses. Só que daí isso gerou uma preocupação, porque eu mal tinha perdido o bebê. Se eu tivesse de 4 meses, poderia ter um agravante, né? Mas ali foi uma gravidez maravilhosa, né? Perfeita, tirando o momento que nós compartilhamos no outro podcast. Foi tudo bem. E aquela gravidez de risco da Emily não existia nessa gravidez gemelar. Também você estava vivendo um outro risco. Deus é assim, tem aquela questão, né, de que a gente é provado na nossa fé, mas Deus não dá um fardo maior do que a gente possa carregar. Ele sabe até onde a gente consegue. Meu fardinho tá grande, amiga. Menina, por isso que eu falo, muitos livros. E o que fala esse livro, Batidas de Fé? A gente já viu aqui que você precisou ter batidas de fé durante toda a sua jornada, durante toda a sua vida. Por isso que eu falei que o terceiro livro precisa vir, ó. O terceiro livro, gente, é mais ou menos o que a gente falou aqui. Ela como mulher, a história de vida dela. Esse vai nascer ainda. Mas o Batidas de Fé vai falar um pouquinho agora nesse pós, quando vocês saem ali com o Alexandre do hospital, realmente ele tá curado, ele tá ali, uma pessoa assim que é um milagre de Deus, e as meninas nascem. E aí, quais são as notícias que precisam acionar mais uma vez a fé no seu coração? Ou seja, mal acabou de se recuperar de um baque absurdo, que foi tudo que você viveu em família ali com o Alexandre, e o que acontece agora no nascimento das meninas? Eu falo, Roberta, que você estar no deserto pela primeira vez é difícil, só que é algo desconhecido. E quando você sai do deserto e Deus te chama para voltar, você nem se restabeleceu, nem pisou na terra prometida. Você está olhando ali, uau, eu vou pisar na terra prometida. E Deus fala, não, volta para o deserto.
Foi exatamente isso que eu senti, porque apesar de tudo que eu vivi com o Alexandre, né, naquele momento, 5 meses e meio de gestação dentro do hospital, eu tinha vivido um grande milagre. O Alexandre Uhum. estava vivo, nós estávamos celebrando a vida e cheguei ao 8º mês de gestação. Por ser uma gestação gemelar, tinha ido bem. Sim, ainda mais com todo o baque que você vivenciou. Exatamente. Então, na minha cabecinha seria o quê? Vou ganhar as bebês e vou ir para casa, porque cheguei até o 8º mês de gestação. E ali eu me deparo, bebês nascem, o Alexandre está ali recebendo elas, aquele momento de celebração tripla da Uhum. vida, porque o Alexandre que era morto, vivo do meu lado, Uhum. e saindo, né, do meu ventre ali 2 bebezinhas. Então, dupla honra, momento de Uhum. festa. Mas na sala de recuperação da cirurgia, eu ali olhando para aquele teto, olhando para nada, estava sozinha naquele momento, né, naquela sala. E vem uma enfermeira e fala assim: Cláudia, você quer o celular? E aqui eu chamo a atenção, né? Cuidado com as distrações. Às vezes as distrações elas aumentam a nossa dor, né? Elas podem levar a gente a receber notícias que você não está preparada para receber ou pioram, né, a intensidade daquela má notícia. E ali ela me dá o celular, quando eu pego o celular, uma mensagem da nossa pastora no grupo das mulheres intercessoras. Orem pela Cláudia e pelas bebês, as duas estão na UTI. Uau! Uhum. Eu desejei a morte, porque Uhum. eu falei, Senhor, eu não quero estar no hospital de novo. UTI? Uhum. Não, 5 meses e meio, Acabei de morando no sair daqui. hospital. Fazia um mês que eu tinha deixado aquela vida intensa, Uhum. literalmente, né? Unidade de tratamento intensivo. Uhum. Voltar e ver um bebezinho vulnerável. E para ficar mais difícil, uma tinha nascido com 1 quilo, a Emanuela, e a Isadora com 1,2 kg. Meu Deus, Eu né? sou boa de matemática, eu fiz uma conta, o bebezinho ganha 30 gramas no máximo por dia, no máximo. Então, eu ficaria pelo menos mais 1 mês e meio, até 3 meses dentro do hospital, se tudo corresse bem. E naquele momento a morte pairou de novo sobre a minha vida. Eu falei, Senhor, não quero viver, não. Por que que você deixou eu viver? Poderia ter me levado, eu não quero ver minhas filhas na UTI, eu não quero mais voltar para o hospital. E ali as emoções, né? Os Uhum. hormônios estão a mil. Sim. E eu vou para o quarto, vem assistente social do hospital, psicóloga, chefe de UTI, enfermeira, pastor e todo mundo tentando me consolar. Mas ninguém tinha o consolo que eu É. gostaria. Ninguém. Porque as notícias eram: elas vão ficar Uhum. na UTI, elas são bebês vulneráveis. E aí? E ali começa essa longa história. Eu acho interessante que esse livro, quando você plantou essa sementinha, escreve, né? Eu Uhum. deixei ela ali, aí Deus usou uma outra pessoa para falar: olha, escreve, pessoas precisam ler a sua Uhum. história. Eu tinha plena convicção que o nome seria Um Coração Segundo o Coração de Deus. Uhum. E estava ali, mas quando eu comecei a escrever, no meio do livro, que esse livro ele trouxe cura para minha vida, essa escrita. Deus falou assim para mim: não, não é um coração segundo o meu coração, não. São batidas de fé que moveram o seu Uhum. coração e o da Manu. Porque a Manu passou por 8 paradas Olha cardíacas. isso. O Alexandre foi desenganado por 8 É. médicos. E a Manu, ela teve 8 paradas cardíacas. Ficou 2 meses internada, a Isadora 1 mês. Então, eu me via entre uma rotina do Alexandre se recuperando, 28 medicações por dia, fazendo fono, fazendo físio, enfermeira dentro de casa. Então, Uhum. olha que de Sim, fácil a vida sim. só tem um F, É. literalmente, para mim. Um pouquinho mais intenso. E aí a Isa vai para casa, você fala, uau, pelo menos eu tive uma vitória. Mas a Isadora estar em casa gerava mais uma dificuldade ali para Uhum. eu administrar a rotina. Uhum. Porque Alexandre com físio, fono, enfermeira. Manu na UTI e Uhum. uma bebezinha de 2 quilos em casa. E a Emily E com a Emily com 8 8, que aninhos. também Uma criança. exatamente, que teve que viver um cenário também Tudo isso. Então, de uma assim, sobrecarga olha, emocional. né, a nossa vida, Uhum. nada dentro do controle. Mas aí você entende que quando você perde o controle de tudo, Deus continua estando no controle Uhum. de todas as coisas, né? E deixar Deus no controle de tudo, mesmo num cenário caótico, tudo é possível ao que crê, né? Porque o Senhor, ele continua Com sendo certeza. bom, ele é o Deus do impossível, ele faz nova todas as coisas. E ali a Manu vai para casa. Ela faz cirurgia? Ela
chegou a fazer cirurgia? Faz, ó, com 2 meses ela vai para casa, tá se recuperando, só que ela tinha um diagnóstico, bradicardia sinusal. Ela tinha um problema respiratório e ela tinha uma alergia alimentar. Então, nesse momento, ela tomava um leite que a lata custava 2.500 por lata. Pensa. Pensa isso. Há 8 anos atrás. 8, Já é muito hoje, imagina. Imagina, né? Então, o governo, Deus promoveu milagres, né? O governo dispôs esse tratamento para nós. Foi um milagre na nossa vida rapidamente conseguir isso. E aí o diagnóstico da Manu é que ela não iria se alimentar até o sexto ano de vida. Ela tinha uma intolerância alimentar que mandava os exames dela até para os Estados Unidos, que nunca tinha sido visto naquele programa de restrição alimentar. E era tristeza, dor, né? Você falava, meu Deus. E ali um dia, antes da gente falar da cirurgia, eu me lembro que eu falei assim com Deus, Deus, o Senhor trouxe a Manu 8 vezes de volta para a vida. Ela está aqui um bebezinho bem. O diagnóstico da Manu é que ela teria retardo mental, que ela teria uma paralisia cerebral, que talvez ela não andaria, não falava. E ela era um bebê, um milagre que estava se desenvolvendo normalmente. Mas não se alimentar, não sentar na mesa, imagina, como? Né? Assim, é surreal você entender como você iria administrar isso. Falei, Senhor, então não sei se não era melhor a Manu ter ido. Porque uma criança que nunca vai comer, vai ver a irmãzinha comendo, a Emily comendo, a gente comendo, e ela não vai participar da mesa, e agora? Mas aí eu me lembro que o Espírito me trouxe à memória aquela oração que o profeta fez quando ele estava comendo a sopa envenenada, que ele ora e fala, Senhor, muda essa sopa, purifica ela. E eu me desafio ali a pegar um alimento que o médico tinha falado que talvez esse alimento seria possível, né? Ela ser alimentada, mas teria que ser no âmbito hospitalar. O Espírito me leva, me encoraja a dar esse passo de fé e eu faço ali aquele alimento e consagro a Deus. Falo, Senhor, assim como o Senhor purificou o alimento, a sopa daquele profeta envenenado, o Senhor vai purificar esse alimento e vai curar a Manu por esse ato de fé. E eu me lembro que eu começo a chorar e eu sinto que as minhas lágrimas elas purificam aquele alimento e me levam a viver mais o milagre. E eu dou 1 colher, 2 colheres, 3 colheres, 7 colheres para Manu. E a Manu se alimenta sem oscilação, sem parada cardíaca. No dia seguinte eu volto para aquele médico, peço para repetir os exames. Esse médico repete 3 dias depois. O senhor gosta, né? De 3 dias depois. Sim. O exame chega e a Manu está curada. Então, uma vitória, né, estava diante de nós. Mas com 6 meses de vida, depois ela estar se alimentando, estar melhorando, estar vingando, como os antigos diziam, a gente vai para o cardiologista e a Manu, ela tem um buraco no coração 3 vezes maior do que ela tinha, né? Ela fazia Holter, eletro, eco todos os meses. E ali eu já conhecia o coração da Manu. E eu falei, doutora, o que é esse buraco? E ela me chama e fala, Cláudia, realmente é um buraco. Você tem 2 escolhas, operar a Manu agora ou esperar a Manu ter 2 anos para operar, só que a qualquer momento você pode fazer uma cirurgia de emergência. E ali eu preciso de muitas batidas de fé. Que decisão. Pensa, uma cirurgia de peito aberto, um bebezinho que agora que estava ficando bem, volta de novo para o hospital e eu volto com ela, mais 48 dias de UTI. E o Alexandre conseguiu te ajudar nesse momento da decisão ou ele ainda estava muito debilitado nesse retorno? Que ainda levou um tempo para toda a questão cognitiva. Isso, ele estava se restabelecendo. Então, de novo, eu vejo uma decisão de vida e morte nas minhas mãos. E eu me lembro que eu chego em casa, eu choro, entrego a Manu no colo das minhas irmãs e oro e falo, Senhor, como decidi isso? E aquele bebezinho tão lindo, aquele bebezinho tão saudável, de novo retroceder em tudo. E ali foram dias de luta, mas para a honra e glória do Senhor, né? A Manu sobreviveu. Hoje ela está bem. Aí você decidiu pela cirurgia, Deus. Ela operou. O livro conta mais detalhes, tá, gente? É conta. só um spoiler aqui, é verdade. Mas aí ela faz a cirurgia, se recupera e a vida começa a entrar no eixo novamente. Começa, só que aqui algo assim muito importante, eu acho que hoje nós vemos muitas mães
querendo tanto fazer o bem para o filho, mas dão tanto sim, tem uma insegurança, como se os filhos muitas vezes fossem o Deus da vida delas, e a gente sofre as consequências na sociedade, né? Dessas mães que acham que o excesso de Super si, protetoras. exatamente. E talvez, né, você está assistindo esse episódio, você precisa ouvir isso, entender, né, esse mover do Senhor sobre as nossas vidas e o que Ele espera de nós como mães, né, verdadeiramente mulheres de Deus, cumprindo o propósito que Ele confiou para nós. Ali eu me lembro, Roberta, que depois da cirurgia, a Manu continuou com o diagnóstico, que é bradicardíaca sinusal. E ela fazia Holter, né, todos os meses após a cirurgia, e no resultado desse Holter, constatava que a Manu fazia paradas quando ela dorme. Então, imagina você ter um bebezinho e quando ele está dormindo, o coração para. Alguns corações param enquanto a gente dorme, mas é um tempo limite ali e é até saudável essa pausa. Mas o caso da Manu, não. A qualquer momento, a qualquer pausa, ela poderia parar geral e morrer ali dormindo. Seja mais uma. Foi praticamente aí 1 ano e meio aí de uma atrás da outra. Eu falo que tem hora que parece que é uma atrás da outra. Exatamente. Uau. E Só ali Deus a mesmo. gente tinha enfermeiras, minhas irmãs, eu e o Alexandre. Nesse momento ele já estava um pouco melhor. Revezávamos as noites ali olhando a Manu, porque se ela parasse a gente ia correr para uma emergência para reanimarem ela com choque, reanimação mesmo cardíaca. Mas eu me lembro que um dia eu fui acordada no meio da madrugada e o Senhor me lembrou que o guarda de Israel não dorme. Amém. E eu Aleluia. fiz uma oração. Falei, Senhor, o meu olhar sobre a Manu, o da enfermeira, o do Alexandre, o das minhas irmãs, não vão fazer a Manu voltar para a vida. Mas o seu olhar sobre a vida da Manu, o sopro da vida que habita em ti, que mantém a Manu viva. E antes da Manu ser minha, ela era sua. Então, Senhor, nessa noite eu decido Confiar. Foi confiar, entregar a vida da Manu literalmente no teu altar. E nós não vamos ter mais essa prisão, porque era a prisão de um diagnóstico. sim. E Deus, ele não é um Deus de diagnóstico, ele é um Deus de cura, ele é um Deus de vida. Ele confunde os sábios. Exato. E a partir daquela noite, lógico, eu trouxe a Manu, né, para dormir com a gente ali do lado, né? Colocamos um bercinho, mas eu dormia, Olha. porque o guarda de Israel não dorme. E isso a gente sabe que ocorre até hoje, né, Clau? Porque recentemente vocês continuam fazendo todos os exames, Sim. mensalmente, anualmente, enfim. E ela continua com esse diagnóstico, mas ela continua dormindo, brincando, comendo, ou seja, eu vejo que a cada dia você precisa continuar se lembrando daquela oração que você fez. Sim. E decidir continuar confiando no Senhor. Continuar batendo esse coração cheio de fé para que possa realmente continuar essa vida. Porque, de fato, é o que você disse, não seria vida também Sim. ter que ficar sem dormir todo mundo ou velando. Imagina quantos anos, daqui a pouco você já não está dormindo, emocionalmente já não está bem, já não Sim. consegue dar conta de muita coisa. Então, realmente, muitas batidas de fé por aí. Olha, você viu que história, que muitas histórias foram compartilhadas aqui nesse episódio. E a sua vida, minha amiga, carrega realmente a esperança de Cristo. Então, você que foi tocada por esse episódio, você precisa compartilhar com outras pessoas. Não acabou ainda. Eu tenho aqui no finalzinho sempre um bate-bola, um jogo rápido. E a regra é o seguinte: eu vou jogar uma palavra para você, você não pensa muito não, você só respira e fala a primeira coisa que vier aí à sua mente, tá? E aí daqui a pouquinho a gente já parte para esse encerramento, tá? Quero agradecer também a sua disponibilidade, quero agradecer o teu tempo e a sua entrega aqui em trazer tantas histórias que têm tocado corações. Eu tenho certeza que esse episódio não será diferente. Vai tocar no âmbito da maternidade, da perda, do luto, da perda de uma mãe, da depressão. Olha quantas coisas foram faladas e entregues aqui. E em todo o tempo a gente vê o quê? A mão do Senhor te sustentando. Sim. A mão do Senhor te direcionando. A mão do Senhor dizendo: eu nunca te deixei e nunca te deixarei. Assim como a palavra realmente nos garante. Então vamos lá, minha amiga. Infância. Alegria. Perda. Minha mãe. Medo. Do futuro. Esperança. A palavra do Senhor. Eu não suporto. Gente lerda.
É acelerada. Pior momento da minha vida. Sei que foram muitos, né, amiga? No seu caso é até difícil estabelecer um, Sim, mas eu acho que foi identificar o corpo da minha mãe morta. O que mais você gosta em você? O amor pelas pessoas, O que você menos gosta em você? irritabilidade, O que a vida te ensinou até aqui? que sem Deus não é possível. Se eu pudesse fazer algo diferente no passado, eu faria algo diferente? Com certeza. O que você faria? Seria uma pessoa com mais compaixão, Uma palavra que a define. perseverança. Com certeza. Se fosse o seu último dia de vida, o que você faria ou que mensagem você deixaria para as pessoas? Eu sei que você já deixou mensagens aqui, não será e não é o seu último dia, mas assim, aquilo que, quando a gente fala de último dia, é aquilo que é mais importante, aquilo que é, qual é a principal mensagem que você gostaria que ficasse estabelecida através da sua vida? Você pode olhar para a câmera. Eu ia colocar a família toda dentro do carro e partir para uma viagem, gente, e aproveitar cada momento, né, desse último dia. Uma mensagem, independente da circunstância, das adversidades, confie no Senhor, porque Ele pode todas as coisas. Nós sempre dizemos que Jesus fez, faz e continua fazendo milagres. Amém. Agora é a sua vez de ser entrevistadora. Faça uma pergunta para mim nesse bate-bola jogo rápido também. Roberta, você, assim como nós compartilhamos aqui várias histórias, é uma mulher também que viveu tantas histórias que quando eu li seu livro eu falei, meu Deus, como ela pode ser tão sorridente, tão feliz e levar a cura por onde você passa, você deixa uma semente de cura, né? Como você consegue continuar semeando essa semente mesmo diante de tantas dores que você carregou no seu passado? O que te leva a isso? Olha que pergunta muito legal, sabe por quê? Porque é exatamente pelo fato de eu ter vivido, de eu ter sentido essa dor e de eu ter experimentado que a vida, apesar dessa dor, que há alegria, apesar de toda a tristeza vivida. Então, a esperança que hoje eu tenho, a alegria que hoje eu vivo, claro, no mundo tereis aflições, continuamos tendo problemas, aflições, é o que eu sempre digo, a cura emocional não é que eu estou isenta de ter outras dores, outras feridas, a gente convive nessa terra, convive com pessoas, então, vez ou outra, sempre estaremos sendo feridas de uma forma ou de outra, mas a cura de toda aquela dor que antes me paralisava é sabe, o motivo principal para eu poder falar, gente, sai desse lugar, sai dessa caverna escura, sai desse ambiente inóspito de morte, de dor, de tristeza, porque, como diz uma canção atual, até existe vida aí. Então eu creio que existe vida dentro de nós através do Espírito Santo pulsando e nós precisamos abrir o nosso coração para essa vida. Então hoje é isso que me motiva, entender como que é ter estado lá do outro lado e poder falar, sai daí que tem vida fora dessa escuridão. Que lindo, amiga. Ai, minha amiga, muito obrigada pela sua entrega, muito obrigada por este tempo precioso e você não pode deixar de compartilhar este vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Eu te vejo no próximo episódio.